Fala galera da primeira série CPI americano do Brasil. Pessoal, nas últimas aulas de matemática a gente falou sobre as propriedades de logaritmo, vimos a definição, as consequências da definição, resolvemos exercícios, certo? E hoje a gente vai falar nessa aula sobre então a função logaritmo, né? Ah, tá escrito errado ali. Logarítmica, só um pouco. Agora sim. Então, pessoal, a função logarítmica, ela é definida da seguinte maneira. Ela é uma função que tem domínio real positivo não nulo, certo? Com imagem os reais, certo? E vai ter essa forma aqui, ó, log de x na base A, vou colocar aqui, tá? Então, a característica da função logarítmica é essa aí, tá? E ali tem algumas restrições do próprio logaritmo, da definição. A gente tem restrição para essa base do logaritmo aqui, que no caso aqui é o a, certo? Esse a aqui, ele precisa ser maior que zero. E ele tem que ser também diferente de 1, certo? Essa aqui é a condição de existência, é a restrição aqui para essa base A do logaritmo aí. Ok. Professor, o que significa que a função ser dos reais positivos não nulos para os reais? Significa que essa função aí, ela tem restrição aqui no domínio, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela está mostrando para a gente quem é o domínio da função e quem vai ser a imagem, certo? Então, o domínio dessa função aí tem algumas restrições. Por que, professor, que tem restrição no domínio da função? Pela própria definição de logaritmo, esse cara aqui que é o logaritmando, que é aqui na função, certo? O domínio são os valores que o x assume. Esse cara tem restrição lá na função, aliás, lá na definição do logaritmo. Ele precisa ser maior que zero, certo? Esse cara aqui ele tem que ser sempre maior que zero. Então, por isso que aqui fala que o domínio tem que ser real positivo e não nulo. Ou seja, todos os valores estritamente maiores que zero, né? Então, fica definida assim a função logarítmica. Tá, tudo bem, professor. Essa aí é a definição da função logarítmica, certo? E agora o que a gente vai analisar dessa função aí, certo? Se tratando de função, o que a gente sempre olha da função, o que a gente sempre estuda quando se trata da função? O gráfico da função. Então, eu já vou começar aqui com um exemplo, certo? Para a gente construir um gráfico de função logarítmica e ver como será a forma desse gráfico aí. Então, vamos lá. Vou pegar aqui construa coisa muito técnica, né? Vou colocar assim, esboce o gráfico da função. Que função? Vou pegar aqui log y, né? Ou f de x, né? Esse y aqui pode vir também como f de x. Log de x na base 3, vou colocar assim, tá? Essa função, eu poderia escrever ela, em vez do y aqui, eu poderia colocar f de x, né? Não mudaria nada. Ó, f de x igual a log de x na base 3. Pronto. Tá aí a função para a gente fazer um esboçozinho do gráfico aí. Para fazer isso aí, né? O que eu tenho costume de fazer quando eu vou fazer um esboço de um gráfico de função? Eu assumo alguns valores para x, que eu vou estar substituindo na função, e aí encontrando a imagem, né? O y, que vai fazer par com esse x aí. Os dois juntos vão formar um par ordenado, né? Isso? E cada par ordenado representa um ponto no plano cartesiano. E aí a gente faz a ligação desses pontos para fazer o desenho do gráfico. Então eu vou pegar alguns valores aqui para x
Vou montar aqui, vou pegar x sendo 1/9, 1/3. Vou pegar x sendo 1, 3 e 9. Vou pegar esses valores aí para x. São valores que eu escolhi, né? São valores que eu escolhi de acordo... Como que você escolheu esses valores aí, professor? Escolhi esses valores de acordo com a base que está definida aqui no exemplo, né? Se a base é 3, eu peguei alguns valores para x que eu já sei que o log vai dar número inteiro aqui, né? E aí fica mais fácil para fazer a construção desse gráfico aí. Então veja, qual que é o primeiro valor que a gente tem para x ali? X igual a 1/9. O que a gente precisa? Pegar esse x aqui, 1/9, aplicar aqui na função no lugar de x e resolver para a gente saber quem vai ser o y que vai fazer o par com ele ali, né? Então vai ficar como? X sendo 1/9, vai ficar assim, que y é igual ao log de 1/9, que é o x, né? Na base 3. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Resolver esse log aqui, log de 1/9 na base 3. Tá? Pessoal, repara que aqui, lá naquela definiçãozinha de equações logarítmicas, o que eu fazia era colocar um x aqui na frente e fazer aplicar aquela regrinha da bundinha que eu tinha mostrado para vocês, né? Mas o caso aqui em questão é que o valor que a gente quer encontrar é y, né? Mas é a mesma coisa. Eu posso escrever esse y aqui na frente, se for facilitar para mim, e vou fazer aquela mesma situação. Como é que vai ficar? 3, que é a base elevado a y, que é o que eu quero achar, é igual a 1/9. E aí eu vou resolver essa equação exponencial aí. Eu já identifiquei que o 9 é 3 ao quadrado, então fica assim, ó, 1/3 ao quadrado. 3 ao quadrado eu vou inverter a fração aqui, ó, vai passar para cima. Sabemos que o expoente vai ficar negativo. Então vai ficar assim, ó, 3 a menos 2. Cancelou as bases, y é igual a menos 2. Ou seja, quando o x for 1/9, o y é menos 2. Está aqui o primeiro par ordenado aqui, 1/9 e menos 2. Quando o x for 1/3, né, substituindo agora o segundo valor para x aqui, a conta vai ficar muito parecida com essa. Olha como é que vai ficar. Em vez de 1/9 aqui, é 1/3. Então, aplicando desse mesmo jeito, ó, 3 elevado a y igual a 1/3, assim, ó. E aí o que acontece? Aqui esse 1/3, o 3 aqui embaixo tem expoente 1, né? Vai inverter com 1, o expoente vai ficar negativo, vai ficar assim. 3 elevado a y igual a 3 a menos 1. As bases são iguais, cancelou, sobrou que y é igual a menos 1. Ou seja, quando o x é 1/3, o y é menos 1. Tá? Quando o x for 1, vai ficar assim, ó. Vai ficar log de 1 para a base 3. Isso aqui é uma daquelas consequências da definição, né? Sempre que o logaritmando é 1 para qualquer base, o resultado vai ser sempre 0. Então, quando o x for 1, o y é 0. Quando o x for 3, substituindo 3 aqui na minha conta, vai ficar assim, log de 3 na base 3. Também é uma consequência da definição, que quando o logaritmando é igual à base, é o mesmo valor, né? No caso, o resultado disso aqui é 1. Tá? Se você aplicar naquela definiçãozinha, você vai achar 1 também. Para quem tiver aí com dúvida do que eu estou fazendo. Pode só aplicar naquela definição, fazer a regra da bundinha que vai achar 1. E quando o x for 9, vai ficar assim, ó. Log de 9 na base 3, né? Substituir 9 no lugar de x. Tá. Qual que é o jeito mais rápido de fazer isso aí? Observar que o 9, na verdade, é 3 ao quadrado. Certo? Na base 3, ou 3 ao quadrado é 9. Esse 2 estando no expoente, tem aquela propriedadezinha que é a regrinha do tombo, né? Se eu tenho o expoente aqui no logaritmando, ele pode tombar aqui para frente, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes log de 3 na base 3, ou o 2 caiu aqui para frente. Log 3 na base 3 é consequência da definição, já sei que o resultado disso aqui é 1. Então ficou assim, 2 vezes 1, que é 2. Então log de 9 na base 3 é 2. Então agora que eu achei todos os pares aí, y, certo?
O que eu vou fazer? Vou fazer, então, o esboço do gráfico, né? Como é que vai ficar esse gráfico? Vamos ver como é que vai ficar aí. O primeiro par que a gente tem aí é 1/9, o x está valendo 1/9 e o y está valendo os dois, né? Nem fiz y negativo aqui, eu preciso fazer -1, -2. Então, x 1/9 aonde, professor? Aonde que o x é 1/9 aqui no sistema de coordenadas cartesiano? Pessoal, você tem que imaginar um número decimal que corresponde a esse 1/9 aí, né? 1 dividido para 9, aproximadamente 0,1, alguma coisa muito pequena, está aqui, ó. Tá? 0,1. Então, o x é 1/9, está aqui, ó, 1/9. E o y é -2. -2 está aqui embaixo. -2 está aqui. Então, esse aqui é o primeiro ponto aí do gráfico. 1/9 no eixo x está aqui. Não vou escrever, porque não vai caber aqui. 1/9 e -2. 1/3. 1/3 é um pouquinho maior que ele, é 0,333. 1/3 está aqui. E o x agora, o y agora valendo -1. -1 está mais em cima. Então, esse aqui é o segundo ponto. 1/3 está aqui, né, entre 0 e 1, 0,3 aproximadamente. O próximo ponto aí é 1 e 0. 1 no eixo x está aqui. 0 no eixo y significa que você não vai deslocar para cima ou para baixo, vai ficar em cima do eixo mesmo. 1 e 0 está aqui. 3 e 1. 3 no eixo x está aqui. 1 no eixo y está aqui. Então, o ponto em questão é esse. Certo? E 9 e 2, 9 no eixo x, ó, nem fiz aqui, vou fazer o 9. 6, 7, 8, 9. 9 no eixo x está aqui, 2 no eixo y está aqui em cima. Então, é 2 e 9. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Agora que eu encontrei esses pontos aí, né? Construir esses pontos a partir desses pares ordenados, a curva, no caso, né, que une esses pontos aí, essa curva aqui é o esboço do gráfico dessa função logarítmica. Então, olha só, o gráfico da função logarítmica vai ser uma curva. Ela até lembra um pouco o gráfico da função exponencial. Na verdade, como a função exponencial e a função logarítmica são inversas umas das outras, o gráfico das duas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Como assim, professor? O senhor está falando grego. Pessoal, a bissetriz dos quadrantes ímpares é essa reta que passa bem aqui, ó, entre os quadrantes 1 e 3, né, dividindo um ângulo de 90 graus exatamente ao meio. Então, ficou 45, 45. As funções inversas, todas as funções que são inversas umas das outras, os gráficos são simétricos em relação a essa bissetriz aí, né? Ou seja, a função inversa dessa aqui, que é uma função exponencial, o gráfico ia fazer uma coisa, deixa eu ver aqui, ia fazer alguma coisa assim, ó. Certo? O gráfico aqui, então, no caso da função exponencial, que é a inversa dessa, ele é simétrico a esse aqui, né, com relação a essa bissetriz quadrantes ímpares aí. Então, é como se essa bissetriz aqui dos quadrantes ímpares fosse um espelho, né? Está aqui o gráfico da função logarítmica e está aqui o gráfico da função exponencial, que é o inverso dessa função aqui. É isso que acontece, né? Mas o foco aqui é esse gráfico de azul, né, que é o da função logarítmica. Tá, e aí, professor, o que mais que a gente tem aí desse gráfico? Pessoal, então agora que a gente já observou que esse gráfico vai ser uma curva dessa aí, né? E esse gráfico aqui, ele é uma curva ascendente, né? O que a gente pode observar é o seguinte, que à medida que os valores de x vão aumentando, os de y também vão aumentando, certo? Isso caracteriza o quê? O gráfico de uma função crescente, né? Vou escrever aqui para vocês. Quando que a função vai ser crescente? Quando que a função vai ser decrescente?
Então, olha só. Primeira função crescente. A função crescente, ela vai ser caracterizada pelo A, que é a base do logaritmo aqui, ó. Se esse A for maior que zero, significa que a função é crescente. Então, veja que nesse exemplo que a gente fez anteriormente aqui, o valor de A era 3, era assim, né? Log de x na base 3. Então, se essa basezinha, que é o A, que é maior que zero, então a função ela é uma função crescente. E aí o gráfico ele vai ser uma reta, uma reta, ó. Ele vai ser uma curva desse modelo aqui, né? Vai ser assim, de baixo para cima, né? À medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Vai passar aqui, sempre que a função for desse jeito aqui, né? Não tiver nada multiplicando ou somando, o gráfico vai passar aqui do ponto de coordenada 1 e 0, né? Que igual aconteceu aqui no exemplo, no caso. Então, esse aqui é o gráfico da função crescente. E quando que a função vai ser decrescente, então, professor? A função vai ser decrescente quando essa base do logaritmo aí, no caso o A aí, né, que a gente está tomando log de x na base A, sempre que esse A aí estiver entre 0 e 1, né? Já que esse A, por definição do logaritmo, ele tem que ser maior que 0 e ele não pode ser igual a 1, então quando ele estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. Como é que é o gráfico aí, professor? A função decrescente. Vou fazer aqui para vocês o gráfico da função logaritmo aí, quando ela for decrescente, né? O gráfico vai ser assim. Vai continuar passando pelo ponto 1 e 0? Vai continuar passando pelo ponto 1 e 0, né? A diferença é que ele vai fazer isso agora. Certo? À medida que o valor de x vai aumentando, o de y vai diminuindo, né? É isso que a gente observa aí como característica da função decrescente, né? Professor, o gráfico ele nunca vai passar para o lado aí pro lado negativo do x aí. Na verdade, pessoal, o que pode acontecer é, se tiver alguma outra variável somando ou subtraindo aqui, esse gráfico ele vai ter um deslocamento, certo? Mas esse x a gente já sabe que por definição da função ele tem que ser positivo, né? Então tá aí os dois gráficos das funções, o gráfico quando a função é crescente, o gráfico quando a função é decrescente, né? Fiz um exemplo para vocês aí, para determinar o gráfico da função logarítmica. E vou estar deixando para vocês uma atividadezinha aí, para fazer esboço do gráfico, que é exatamente o que eu fiz aí no primeiro exemplo, né? Você vai assumir alguns valores para x, determinar os pares y e fazer a construção do gráfico. Também vou deixar alguns aí para vocês, alguma atividade de gráfico para falar se é crescente ou decrescente. Mas a nossa aula de hoje é isso. Apresentei para vocês a função logarítmica. Espero que todos tenham compreendido. Façam a atividade. Próxima aula, correção. Um abraço e até a próxima.